Hoje, a gente vai mergulhar na história de uma batalha jurídica que tinha tudo para dar errado. Uma daquelas histórias sobre como números, bem escondidinhos num contrato, quase derrubaram um caso que era justo. É um estudo de caso, olha, fascinante, principalmente para quem é da área do direito. Pensa só nessa situação. Ter aquela certeza de que um cliente tem o direito, mas olhar para o contrato e ver que os números parecem desenhados, sabe? Para esconder a verdade. Como é que se prova a justiça quando a própria matemática parece estar jogando contra? Pois é, foi exatamente esse o dilema que vamos desvendar aqui. Então, vamos começar pelo começo. O nosso protagonista, um advogado, se viu num verdadeiro beco sem saída. Ele tinha em mãos um contrato financeiro e ele sabia, ele sentia que ali tinha uma injustiça. Só que a complexidade dos cálculos era como um muro intransponível. O problema estava ali bem na cara de todo mundo. Uma cédula de crédito bancário, um documento super comum. Mas, como dizem, o veneno estava no detalhe, numa cláusula técnica sobre correção monetária que, na prática, abria a porta para uma cobrança abusiva, silenciosa que ia crescendo sem ninguém perceber. E esse sentimento era o que assombrava o advogado. A tese jurídica dele era sólida, sabe? A lei estava do lado dele. Mas sem conseguir provar com números, as palavras dele eram só teoria. O risco era muito real. Perder o caso inteiro, não por falta de direito, mas por falta de prova. Só que às vezes, quando se está num beco sem saída, a única opção é mudar completamente a estratégia. E foi aí que começou a verdadeira luta, a batalha para fazer com que os números finalmente falassem a verdade. Foi nesse momento de virada que o advogado percebeu uma coisa crucial. A habilidade jurídica, por si só, não ia vencer essa guerra. Todo aquele estresse, aquela incerteza, precisava dar lugar a uma coisa nova, clareza e confiança. Era a hora de encontrar um parceiro estratégico, alguém que pudesse traduzir aquela complexidade toda em fatos concretos. E esse parceiro estratégico chegou com uma missão muito clara. A missão não era discutir a lei, não, mas decifrar o código. A tarefa dele era transformar aquele enigma numérico numa verdade tão, mas tão clara que seria simplesmente impossível de ignorar. E a ação, olha, foi cirúrgica. Primeiro, uma análise profunda do contrato, desconstruindo cada vírgula das cláusulas. Depois, a simulação, que finalmente mostrou o impacto real, em reais, daquela cobrança indevida. E, por fim, o que a gente pode chamar de golpe de mestre, a formulação de quesitos técnicos. Perguntas tão precisas que o perito do juiz não teria para onde correr. Ele seria forçado a encarar os fatos. E é isso que nos leva ao clímax dessa história. Aquele momento em que um único documento, o parecer técnico, chegou para virar o jogo de uma vez por todas. A chave da vitória estava em expor uma única verdade, que estava escondida ali o tempo todo. O contrato usava a famosa taxa CDI de forma completamente indevida, como se ela fosse um índice de correção monetária. E provar isso mudaria absolutamente tudo. O primeiro passo dessa prova foi simples, mas extremamente poderoso. Vamos definir as coisas. O que é correção monetária? Basicamente não é lucro, é só um jeito de recompor o valor da moeda para que ela não perca poder de compra com a inflação. É um ajuste, não um ganho. Simples assim. Em seguida, o parecer técnico foi direto no coração do problema. E a taxa CDI, o que ela é? Bom, ela é uma taxa que remunera o capital, que reflete o custo de empréstimos entre os bancos. Em outras palavras, o CDI nasceu para gerar lucro, não para corrigir a inflação. São duas coisas fundamentalmente diferentes. E aqui está a conclusão irrefutável, que tempos depois seria confirmada pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, o STJ. O contrato usava um índice de remuneração, de lucro, para uma finalidade de simples correção. Era, na verdade, uma distorção técnica que causava um impacto financeiro bem real no bolso do cliente. Com essa prova técnica na mão, a defesa da outra parte simplesmente desmoronou. Não tinha mais o que argumentar. A decisão final do STJ só veio para carimbar o que os números já gritavam. O uso do CDI para correção monetária? Inadmissível. A batalha estava vencida. E essa reviravolta toda aconteceu por causa de um contrato de R$ 11.808,62. Pode até parecer um valor modesto, né? Mas foi a partir dele que um precedente jurídico importantíssimo foi criado. Foi a prova de que a justiça, muitas vezes, está escondida nos detalhes, não importa o tamanho do caso. Então, no final das contas, qual é a grande lição que fica dessa história toda? É sobre a união de duas forças que são simplesmente indispensáveis: a tese e a prova.
Esse caso deixa muito claro que, na advocacia de hoje, especialmente em disputas que envolvem dinheiro, uma tese jurídica poderosa combinada com uma prova técnica robusta é uma dupla imbatível. A tese cuida do porquê se tem o direito e a prova cuida do quanto esse direito vale. Essa parceria toda pode ser resumida numa frase que eu acho perfeita. O advogado defende a tese jurídica, enquanto o assistente técnico garante que os números contem exatamente a mesma história, mas com uma precisão e uma força que ninguém pode questionar. E fica a reflexão, né? Para os profissionais que talvez agora mesmo estejam enfrentando desafios onde os números parecem confusos, obscuros. Este caso mostra que existe sim um caminho claro para transformar toda essa complexidade em clareza e, no fim, em um resultado favorável.